Se a sua peça manchou, deixa eu te contar uma verdade que talvez você não vai gostar muito de saber. Olá, minhas mulheres e meus homens potentes, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal da Sá. No vídeo de hoje, eu quero abordar contigo um tema muito polêmico, mas pouco abordado pelas confecções, que é lavagem das malhas tecnológicas, ou seja, lavagem das peças que você vende aí na tua marca fitness. Na maioria das vezes, o problema não é o tecido, é a forma como você lavou. E eu já me deparei com esse tipo de situação de cliente reclamando que o tecido dele desbotou e que lá no consumidor manchou. Só que na verdade, na maioria das vezes o que aconteceu foi que o consumidor não soube lavar a peça ou lavou de forma inadequada. Outras coisas que podem fazer com que a peça manche: mistura de cores, lavagem com produto inadequado, colocando um sabão que é muito agressivo ou uma quantidade de sabão maior do que seria necessário para aquela peça. Isso também pode agredir os corantes. Então tem diversas maneiras de fazer com que a lavagem seja incorreta e que resulte numa peça manchada. E o que me dói profundamente é que muitas das vezes a gente envia as etiquetas com as informações de lavagem do produto, mas aí o cliente não quer divulgar qual é o fornecedor e acaba não colocando aquelas informações na peça, e aí acaba que o consumidor fica sem saber como é que ele vai lavar a peça fitness dele. E isso é muito triste, gente, a informação ali e você não colocar porque você não quer que seu fornecedor seja descoberto. Eu acho isso o cúmulo. E às vezes, o que é pior, tem cliente que coloca a etiqueta, que desenvolve a própria etiqueta dele, mas a primeira coisa que o consumidor faz é cortar a etiqueta. E nesse vídeo eu quero te dar algumas dicas de como resolver esse tipo de situação e de uma vez por todas acabar com o tema lavagem incorreta de malhas tecnológicas. Eu sei, minha gente, que tem muitas peças que a etiqueta incomoda, que ela coça, mas ela tem uma finalidade e algumas marcas colocam essa etiqueta realmente para que ela seja retirada do produto assim que for para uso. Só que se você que é cliente, se você que é consumidor, se atente às informações de lavagem, aos símbolozinhos que constam nessa peça, que eles demonstram que se a peça não pode ir à lavagem de máquina que lava e seca, não pode expor ao sol, que é uma cor mais sensível. Tem muitos clientes que comunicam isso, mas o próprio consumidor acaba que não se interessa, não dá importância para esse tipo de coisa. E aí só vai dar importância quando a peça já está manchada e já não está mais própria para uso. E isso é muito triste e é muito fácil de resolver. Eu costumo indicar para os meus clientes que crie algum tipo de comunicação que faça com que ela fique permanente na peça. Pode ser um símbolozinho informando que aquela peça precisa de cuidados especiais, pode ser uma etiqueta diferenciada informando que aquela peça tem um tipo de cor mais específica, que vai exigir um tipo de secagem diferente, que não pode expor ao sol. Então, existem várias maneiras da gente comunicar isso. Na própria loja, você pode colocar esse tipo de cor que é mais sensível numa exposição separada, para que o cliente saiba que quando ele for comprar aquele tipo de peça, vai exigir um cuidado especial com ela. Então, existem várias maneiras de você já sanar o problema na raiz, no ato da compra. E a reclamação que eu sempre escuto é: Sabrinho, o teu tecido mancha. E aí, eu já tentei explicar de diversas maneiras e eu vou explicar aqui agora para vocês. O tecido em si não mancha, o que vai manchar é o pigmento. Tem muitos pigmentos que exigem bastante corante para que a malha chegue naquela determinada cor. Tem preto que vai desbotando com o tempo, vermelhos tem muito esse tipo de pigmento com bastante concentração, pinks tem muito isso também, verde, limão. Então tem alguns tipos de corante específicos que realmente a gente coloca muita infiltração de corante e na terceira lavagem às vezes é que o corante começa a estabilizar. Mas as primeiras lavagens, principalmente em cores escuras, é quando mais a tua peça vai perder corante. Novamente, não é o tecido que mancha, não é o tecido que desbota, é o pigmento. E a gente tem no mercado algumas tecnologias que sanam esse tipo de situação. Por exemplo, hoje no mercado existe uma tecnologia chamada Ink, que é um tipo de tecnologia em que o fio já vem tinto em massa. Quando a malha ela é construída de forma convencional, ela vem branquinha e passa pelo processo de tingimento, que é onde a gente aplica as cores. Mas nesse tipo de tecnologia, que é o Ink, ela já vem com o fio tinto, então a gente não precisa passar pelo processo de beneficiamento e coloração.
Sendo assim, essa peça ela não desbota, ela não vai manchar, você vai poder aplicar ela com cor clara e cor escura ao mesmo tempo. Então te dá muito mais liberdade quando você procura por esse tipo de tecnologia nas peças. Outro ponto é cores neon. Tem muito cliente que quer comprar cor neon na poliamida porque não gosta de poliéster. Só que o mais adequado é que cores neon sejam trabalhadas em fibras de poliéster, porque são fibras que conversam melhor com corantes rodamina, que são corantes que têm mais neon, tem mais vibração. E esse tipo de corante neon, ele não se dá bem com fibra de poliéster. Então você vai perceber que quando você tem uma camisa com um verde bem vibrante ou um pink bem vibrante e é na poliamida, na segunda ou na terceira lavagem, essa peça já vai estar praticamente desbotada e não vai ser mais aquela cor original. Então, o mais adequado é que você não escolha cores neon na poliamida e dê preferência para aplicar em poliéster. Outra coisa que pode manchar muito a tua peça, e muitos clientes costumam fazer isso, que é aplicar muito sabão na água e pouca dissolução. É mais sabão do que água. Então, a gente tem uma quantidade específica correta para a quantidade de água versus a quantidade de peças que está sendo lavada. E tem muito cliente que gosta de colocar, sei lá, 3 vezes a quantidade necessária de sabão, e muitas das vezes é o sabão em pó que tem na composição soda cáustica, em vez de colocar um sabão líquido, um sabão neutro, que vai ser o apropriado para aquele tipo de peça. Entendam, peças que são de malha esportiva, que são malhas tecnológicas, não exigem tanto cuidado, não exige, tanto que a gente chama que são tecidos easy care, que são fácil cuidado e manutenção. Você não precisa aplicar 1 kg de sabão para que a tua peça fique limpa. Outra coisa que é um clássico, cliente que deixa a peça de molho, sei lá, por 3 horas, às vezes até de um dia para o outro. Isso também pode manchar muito das peças. Existem sim aquelas peças que são mais clarinhas, que o cliente gosta de ter um cuidado maior, mas existem maneiras da gente fazer isso sem desbotar a peça. Às vezes aplicando um pouquinho de vinagre, às vezes colocando um pouquinho de bicarbonato, às vezes trabalhando com um sabão específico para remover esse tipo de mancha ou que seja apropriado para cores mais vibrantes. Então existem produtos no mercado que são apropriados para esse tipo de finalidade, para que você não perca a tua peça e também não manche. Não é necessário que você deixe a tua peça de molho, a tua peça que é de malha tecnológica de molho. Não é para isso que nós inventamos malhas tecnológicas. Mais uma coisa que pode acabar com as suas peças e transformar elas num verdadeiro desastre, que é o atrito na lavagem. Entenda, você não precisa encher a máquina toda para que você possa lavar o máximo volume de peças e você vai acabar estragando todas as peças que estão ali dentro. O ideal é que você respeite o volume de peças adequado para a quantidade que a tua máquina suporta. Eu sei que às vezes a gente está corrida, a gente tem uma otimização de tempo, mas será que vale realmente aquela peça, aquele teu lookinho que tu pagou às vezes R$500 por uma lavagem inadequada você perder a peça? Eu acredito que não. Outra coisa que é muito comum de acontecer é o suor. Tem alguns tipos de cores específicos que a gente até coloca na tabelinha de solidez para quem é confeccionista, que é uma cor que tem mais restrição a suor alcalino, a suor ácido. E a gente não faz teste para saber se a gente tem um suor mais alcalino ou suor mais ácido. Geralmente quem sabe que tem esse tipo de suor mais forte são pessoas que usam prata e às vezes fica escuro, ou que usam uma biju e acaba escurecendo mais rápido. Geralmente essas pessoas têm um suor mais alcalino ou mais ácido. Então esse tipo de gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado na hora de comprar peças que não tenham, que sejam de cores mais vibrantes. O adequado é que você, confeccionista, informe quando essa peça realmente exige um cuidado especial, que exige um cuidado para quando há um suor mais forte, quando não pode ser exposta ao sol. E tem outra coisa que pouca gente fala, que é protetor solar, desodorante e muito suor acumulado. A junção desses 3 fatores acaba com algum tipo de peça, acaba com alguns tipos de cores, e sim, isso vai levar a manchar. Tem uma coisa que é muito tradicional aqui no Ceará, que é o surf, e tem algumas cores que o pessoal costuma colocar na moda praia porque é bonita, mas aí quando ela entra em contato com a parafina, ela mancha todinha, e aí a pessoa não teve exposição no sol, não teve uma lavagem adequada, mas ela criou um atrito com um tipo de produto que não é adequado para aquele tipo de corante. E isso sim pode levar a manchamento das peças. Então, atenção para a listinha. Separar as cores antes da lavagem, usar o sabão adequado, principalmente o sabão neutro,
Minha gente, nada de molho, pelo amor de Deus. Evitar o excesso de amaciante. Alguns tipos de amaciante têm muita gordurinha, uma gordurinha muito parecida com o tipo de óleo mesmo, muito parecida com parafina, e acaba manchando algumas coisas. Então, é legal usar um amaciante mais premium e colocar pouquinha quantidade. Eu aconselho você a utilizar os amaciantes que são intensos, que você pode colocar pouquíssima quantidade, ele já deixa a roupa super cheirosa. A secagem correta das peças. É muito tradicional a gente querer colocar nossas peças no sol, e aí aqui, principalmente onde eu moro, que é no Ceará, tem um sol muito vibrante e às vezes as cores estão lá bem lindas, maravilhosas, e você quer a peça que seque rápido, ou às vezes quer enfiar ela numa secadora, ou até mesmo em secadora naquelas que lavam e secam, e isso acaba com a peça. Então, preste atenção nessa peça, preste atenção principalmente, acima de tudo, no tipo de cor que você está comprando, no tipo de peça que você está estendendo, para saber se ela é adequada para expor ao sol. E jamais, em hipótese alguma, lave suas peças com roupas pesadas. Não inventa de colocar a tua peça esportiva com toalha para bater, com calça jeans. Bate só tudo que é de malharia, tudo que é juntinho, que é do mesmo tipo de tecido, na mesma maquinada. Você não precisa estar misturando, porque senão você realmente vai acabar manchando e perdendo as suas peças. E é muito triste porque o meu cliente, o meu confeccionista, ele cansa de pedir para mim qual é o tecido mais tecnológico, Sabrine, qual é a malha que mais dura, e aí infelizmente a peça se acaba na mão do consumidor. Então às vezes o proprietário da marca investe milhões em tecidos maravilhosos, premium, mas aí quando ela vai para a mão de uma pessoa que é leiga, ele acaba se deteriorando e colocando a culpa na marca, colocando a culpa na loja, e isso não é legal. Então, assim, se você é fabricante, é um confeccionista de moda esportiva ou de modas que trabalham com tecnologia, com malhas tecnológicas, o primeiro passo, acima de tudo, é você saber orientar o teu cliente. Quanto mais vídeos, quanto mais compartilhamento de informação você tiver com o teu consumidor, mais certeiro vai ser a venda daqueles produtos. E se você gostou desse tipo de conteúdo, compartilha muito, envia para aquele teu consumidor que ainda não entendeu como é que se lava a peça esportiva, e deixa aqui teu comentário para me ajudar a criar cada vez mais informação para você. Um beijo e até o próximo vídeo.